Pessoal, vamos lá. Se tivermos uma função v igual ao degrau com uma amplitude A, né, que ocorra dentro de um tempo tal, ou seja, um degrau com uma largura de tempo tal, vamos ter isso aqui, ó. A amplitude do degrau aqui é A. O degrau está aqui ocorrendo de menos tal sobre 2 a tal sobre 2, de forma que tal sobre 2 menos tal sobre 2 é igual a tal, né? A largura do degrau é tal. O período, da metade do degrau a metade do degrau seguinte, o período é t sobre 0. Ou do início de um degrau ao início do degrau seguinte, o período será t sobre 0. No final do degrau, ao final do degrau seguinte, o período será t sobre 0. Aqui nós colocamos as frequências, nós chamamos de fundamental, que é o inverso a frequência fundamental F0 é a inversa do período T0, tá? E a inversa da frequência é o período T0, de tal maneira que o inverso de 1 sobre F0 é o período T0. 2 sobre F0 são 2 períodos T0. 3 sobre F0 são 3 períodos T0, tá? Agora, o Fourier, ele dizia que qualquer função periódica, né, como essa aqui, que acontece de períodos de T0, né, poderiam ser transformadas em uma série de senoides de várias frequências, né? Frequências, cada uma com frequência múltipla, uma frequência fundamental F0. Né? Cada harmônica, que ele chamava, deveria ter um coeficiente. Por exemplo, n igual a 1 é o coeficiente da primeira harmônica, n igual a 2 a segunda, n igual a 3 a terceira, e assim por diante. Como aqui o caso é do pulso, integral aqui proposta, só vai ocorrer nos extremos, menos tal sobre 2 a tal sobre 2, porque no outro período é 0, né? Os outros instantes é 0. E o período é 1 sobre T0, tá? A amplitude é A. Aí ele propôs multiplicar a função, que seria A, por E elevado a menos J 2π NF0T. A integral dessa exponencial é a própria exponencial, porém, precisa existir o inverso da derivada do argumento aqui do expoente, para que quando se derivar essa função, já como resultado da integral, eu tenha o inverso desse argumento para que eu consiga fazer a divisão de um pelo outro e resultar em 1, né? Essa é a definição da integral. Vamos ver como que ficaria isso. Essa e elevado a menos j 2π NF0T. Bom, para essa aqui, a identidade de Euler é cosseno de 2π NF0T menos j seno de 2π NF0T. Se a gente for levar aqui na integral, nós vamos ter a mesma integral, né? A mesma função aqui, elevado a menos j 2π NF0T sobre 2. E vai ser tal sobre 2, né? Que é o limite superior. Esse limite superior menos o limite inferior, que é menos tal sobre 2. Aí o menos tal sobre 2,
com o menos do J aqui, que foi colocado no expoente, transformado em 1. Né? Isso aqui para a identidade de Euler é cosseno 2πnf0 tal sobre 2 menos J 2πnf0 tal sobre 2. Aqui poderia ser mais J seno de menos 2πnf0 tal sobre 2. Só que o seno é uma função ímpar. O seno de um argumento negativo é o negativo do seno do argumento positivo. Tá? Cosseno não. Cosseno pode ter o argumento negativo que vai continuar sendo positivo. Como nós já falamos, menos a própria função, só que é menos tal sobre 2. Então, menos tal sobre 2 dá mais, né? Aqui nós vamos ter cosseno de 2πnf0 tal sobre 2 mais j 2πnf0 tal sobre 2. Identidade de Euler, pura e simplesmente. Só que eu tenho que fazer a função no limite superior menos a função no limite inferior. Tá? Esse menos esse dá 0. Esse menos esse dá menos 2j seno de 2πnf0 tal sobre 2. Agora vamos essa bagunçada toda para cá. Primeiro, aqui é o resultado da integral, tá? No limite superior, no limite inferior, que nós já falamos, porém dividido por menos 1 sobre J 2πnf0. Porque quando eu dividi essa função aqui em relação ao tempo, vai dar lá menos, só que eu tenho que derivar o argumento, a regra da cadeia. Eu derivando o argumento, eu vou encontrar aqui um denominador igual a ele para anular, e além de tudo um sinal negativo. Ok? Podem ver com calma aí que é isso mesmo. Bom, aqui deu menos 2j, aqui tem um sinalzinho de menos, tem um meio aqui. Substituir isso aqui por menos 2j, né? Então, o menos aqui cancelou. Agora vai cancelar o 2 com 2, né? Sobrar πnf0. Eu coloquei um tal aqui no denominador, tem que colocar no numerador, tá? E aqui o 2 do argumento está multiplicando, encontra um 2 dividindo, transforma em 1 também, né? Agora, o t sobre 0 é vezes a frequência dá 1, porque isso aqui é denominador e isso aqui é denominador também. Que a frequência é inverso do período, né? A frequência f0. Então, t0 vezes f0 dá 1. Simplesmente some. Vamos continuar com o nosso coeficiente CNF0. Aqui dá A, esse sumiu, tal vem para cá, πnf, πn, tal, tá? Agora aqui eu tenho a seno de πnf0, tal. Vou multiplicar por f0 aqui novamente em cima e tem que multiplicar por f0 novamente embaixo, no denominador. Tá? Aí se forma essa função seno de πnf0 tal dividido por πnf0 tal. É a famosa função sinc. Aqui na realidade a função sinc seria nf, que o Fourier chamava, é a função nf 0 tal. Ele não colocava o π, tá?
Então, 5 de NF0 tal é seno de π NF0 tal dividido por π NF0 tal. Ok? Olha, essa função aparentemente é seno de π NF0 tal dividido por π NF0 tal. Para n igual a zero, ela é indefinida, porque vai ter zero no numerador, zero no denominador, pode dar qualquer coisa, porque o denominador vezes qualquer quociente, 1000, 2000, 3000, vai dar zero e vai igualar o numerador novamente. Então é indefinida. Bom, vamos ver como é que fica a regra de L'Hopital nesse caso. Para a função sinc, seno de π NF0 tal dividido por π NF0 tal. Está aqui a bichinha, seno de π NF0 tal dividido por π NF0 tal. O limite, bichinha no sentido de bichinho pequeno feminino, né? Limite da derivada do seno de π NF0 tal, de n, que o que vai variar é o n, a função continua fundamental, f0, que muda é o múltiplo de f0. Então tem que dividir pelo múltiplo, derivar em relação ao múltiplo, com n tendendo a zero. Novamente, seguindo a regra de L'Hopital, divide por o limite de n tendendo a zero da derivada agora do denominador, de π n f0 tal dividido por n. Ok, my boy? Então, o limite de seno de π nf0 tal dividido por π nf0 tal é igual quando n tende a zero, que a gente falou aqui em cima. Vamos ver se vai ser indefinido mesmo. Quando eu derivo aqui o seno, derivada em relação ao argumento é o cosseno. Da cosseno de π NF0 tal. Só que eu tenho que derivar o argumento em relação a n, vai dar π F0 tal. Aqui, eu derivando em relação a n, eu tenho π F0 tal. Como para n igual a zero, quando o limite chegar a zero, cosseno de zero é 1. Vai dar π F0 tal no numerador dividido, que n indo a zero ou não, o denominador continuará π F0 tal. Divide um pelo outro, o resultado será 1. Ok? Então, para n igual a zero, olha só o interessante disso aqui. Depois nós vamos voltar. O coeficiente para n igual a zero é 1. É 1. E para todos os outros coeficientes, está vendo aqui, conforme apesar de toda a mudança que nós fizemos, quando chegamos aqui, né, quando o n for aumentando, o seno é uma função periódica, né? Ela vai a 1, volta, vai a 1, volta a menos 1, etc. Agora, isso aqui vai aumentando. Então, e ele vai aumentando uma forma de uma hipérbole, olha aqui, ó. Vai dar A tal F0, que será constante, dividido por π n F0 tal. Isso aqui, na realidade, vai dar uma hipérbole, reduzindo, uma hipérbole, acho que igual a dividido por π
N tal. Preciso calcular direitinho depois para falar mais apropriadamente para vocês. Então, a tendência desses, conforme se aumenta a frequência da harmônica, a harmônica for mais alta, a sua amplitude, o seu coeficiente vai se tornando reduzido hiperbolicamente. Ele reduz de uma forma brutal. Vamos ver isso depois.